Eu, Francisco Anzolin, faço parte da história de Água Doce. Eu, Nadir Anzolin, faço parte da história de Água Doce. Um povo sem cultura é um povo sem história. A cultura é o maior patrimônio de uma sociedade. Valorizar as pessoas em vida que fizeram a história de Água Doce. Apresentamos em capítulos a série documental Eu Faço Parte da História de 65 anos de Água Doce. Olá, amigos do Portal Minha Água Doce. Continuamos contando a história de Água Doce com quem ajudou a construí-la. Hoje com Francisco Anzolin e também a sua esposa, ela que foi professora e ele que foi um dos primeiros motoristas da Prefeitura de Água Doce. Já é aposentado? Sim, estou aposentado. Sejam bem-vindos ao Portal Minha Água Doce. Apoio Cultural Sinceadre, Bailão Eventos, Fabi Lanches, Rec Car, Mepita Mecânica Pesada, JJ Móveis e Antenas, Supermercado Super Mais, Funerária São João Batista de Água Doce, JR Energia Solar, Frigorífico Dri, Cime Seguros, Pit Stop Pizzas e Hamburgueria, Fantin Massas, Nova Cor Tintas, Carvão Limoeiro, Loja Zancan, Central Zanata e JS Instalação Elétrica e Rebobinagem de Motores. Francisco Anzolin, tu começou quando na Prefeitura de Água Doce? Comecei em 74, até fim de 96. Daí me aposentei e continuei daí fazendo parte da minha coisa, trabalhando, né? Fizemos asfalto até Três Pinheiros, Três Estilhas, Água Doce, Catanduvas. Eu participei de tudo, trabalhei com caçamba, caminhão. Foi a Prefeitura que ajudou a fazer os asfaltos? Não. Então, eu estava na companhia dos tubos lá de Pato Branco, tubo service. Ah, então você ajudou a fazer os três acessos aqui do município? Três acessos. Depois que eu me aposentei, saí da prefeitura. Daí, depois puxei mais alunos na educação ali para o meu cunhado, que era particular, né? Daí, continuei trabalhando de novo, puxando o pessoal na Pioneiro, né? Fazendo transporte do pessoal para Pioneiro. E na prefeitura, quando tu entrou, como era a prefeitura na época que tu começou? Já era um pouco meio difícil, né? Porque foi trabalhado bastante, né? Mas como que era? A estrutura da prefeitura, a prefeitura era no pavilhão da igreja? Era ali embaixo no pavilhão quando eu entrei em 74. Daí depois o Walter fez a prefeitura, daí, né? O Walter fez a prefeitura lá em cima. Uhum. Essa era a frota de caminhões da prefeitura na década de 70. E como que era o transporte na educação? Tinha muitos carros? Como era a frota? Eu participei já no final. Eu trabalhei 22 anos na União de Caçamba. Aí trabalhando nas estradas. Uhum. Depois daí eu fiz mais uns anos ali na educação. Uhum. Mas no começo eu fui trabalhar com caçamba. E como que era a estrutura? Tinha muitas caçambas, muitos tratores? Na época aí nós estávamos com umas... Que eu entrei ali, tinha umas 7 caçambas Chevrolet. Uhum. Aí nós começamos, quando eu entrei a trabalhar, começamos a cascalhar lá do Rio do Mato até na saída da placa lá em cima. E como que foi essa parte aí que o senhor teve experiência de fazer os asfaltos aí? Como que foi? Muita dificuldade para começar a fazer? As estradas já estavam prontas, só foi mudado o traçado, né? Foi mudado o traçado, fizeram as terraplanagem. E daí nós trabalhávamos na fazenda, fazer tubo e fazer a drenagem, né? E passador de gado, trabalhava na companhia de tubo, de instalação de tubo, né? Goeira. E a senhora trabalhou na educação do município e foi professora? Fui professora. Fui professora em Paiol de Telhas, Vista Alegre, Herciliópolis. Daí, naquela época, a gente substituía, né? Porque a gente não tinha estudo, assim, aquele estudo, mas eu substituía. Eu trabalhei 5 anos na educação. Esta é Nadir Anzolin e seus alunos, na década de 60, no interior de Água Doce. Daí, sempre no interior, né? Ficava lá toda semana, vinha para casa no final de semana. Daí a gente trabalhou assim. Depois trabalhei no colégio técnico, até que eu me aposentei.
Agora eu sou artesã. Artesã agora? O que a senhora faz hoje em dia? Eu faço de tudo, bordado, essas coisas. Uhum. Por hobby mesmo, porque eu gosto de fazer. E como que era? A senhora ficava a semana toda no interior? A semana toda no interior. E Parava lá. parava onde? Lá no Seu Joaquim e Eleutério, na Vista Alegre, eu parava lá a semana toda, só vinha no final de semana. Segunda voltava, Hercilópolis, esses lugares mais longe. Paiol de Telhas também, a gente parava lá, tinha que dar aula todo dia, né? E voltava no final de semana. Vinha pra casa, daí voltava. Que época que foi isso? Foi... Agora não lembro que época que foi. Quando que a senhora começou a dar aula? Eu acho que foi em 64, será? Depois, 1964. É. E naquela época, 64, já tinha então escola na Vista Alegre, Tinha Paiol de escola. Telhas. Tinha escola. Tinha escola no interior, né? Que agora não tem, não é mais que nem primeiro, né? Mas antigamente era só no interior. Uhum. Daí a gente ficava lá a semana inteira, dava aula, voltava. Voltava na sexta e na segunda ia de Na novo. segunda ia de volta. Uhum. Hoje nem pensar quando você Hoje ia, nem né? pensar. E caminhava a pé, era bem dificultoso, sabe? E o que a senhora lembra da tua família e também o senhor lembra da sua família no início aqui de Água Doce? Eu vim para Água Doce, eu tinha 3 anos de idade. É da onde? De Ervaldo Oeste, nasci em Ervaldo Oeste. Daí o meu pai era policial aqui. Teu pai, qual que era o nome dele? Osório Prudêncio. Osório. Osório Prudente. Osório Prudêncio. Era policial militar ou civil? Militar. Uhum. Ele veio para cuidar do município aqui, né? Uhum. E daí no começo era só ele como policial, era muito dificultoso assim para, né? Uhum. Não tinha carro, eles faziam as diligências tudo a cavalo, Nossa. tudo a cavalo. E a delegacia era bem ali onde é agora, só que era uma casa velha, diferente, né? A gente morava em cima, na primeira sala era a delegacia e no porão era a cadeia. Nossa. Bem ali onde é agora, só que era outra casa. Este é o Osório Prudêncio, o primeiro delegado policial de Água Doce, vindo de Ervaldo Oeste, na antiga delegacia que fica onde hoje está. Mas era uma construção de madeira de 2 andares, onde a família de Osório morava e embaixo tinha a delegacia. Osório será o nome de uma rua no município de Água Doce, no bairro Renascer. O pai foi então praticamente o primeiro policial? O primeiro Ele policial. foi o primeiro policial? O primeiro policial que veio para Água Doce. Nossa, fica aqui um registro histórico Sim. importante. E ele se aposentou aqui, ele trabalhou todos esses anos com bastante dificuldade, porque eles iam a cavalo, não tinha carro. Uhum. Os primeiros carros que apareceram assim, nossa, bem depois, né? E ele se aposentou quando? Ai, que ano que ele se aposentou, agora também não me lembro. Ele chegou em 60 e... Eu tinha 3 anos, eu sou de 48. Ah, então ele chegou aqui em 51. Em 51. Quando era distrito Quando ainda. era distrito aí. Muito bacana esse registro aí. Daí em Tanto 58 é que agora- virou município. Uhum. Tanto é que agora tem uma rua ali que vai sair ali no bairro Renascer ali com o nome dele. Legal. Vai ser com o nome dele. Porque ele prestou bastante serviço para Água Doce, sabe? Uhum. Ele veio e ficou sempre aqui até se aposentar. Se E aposentou assim, na polícia. Na polícia. Uhum. E não era que nem agora, que tem carro e tudo, era muito, muito assim difícil. Bacana. E teu pai teve quantos filhos? Teve 11 filhos. 11 filhos. 11 filhos. Uhum. E o nome da tua mãe qual que era? E Elvira Eberle Prudência. Elvira Eberle Prudente. E os teus pais aí? Chegaram em Água Doce, já eram daqui? não, meus pais vieram do Rio Grande. Qual- Vieram até Joaçaba. Ali nós moramos em Joaçaba, até eu nasci em Joaçaba, 47. E depois mudamos aqui para O distrito aqui, aí. que já era município de Água Doce. Nós tínhamos serraria, meu pai comprou a serraria ali. E ali fiquemos anos. Que serraria que era? Era a serraria da Onde que era a serraria? Solinho? Anzolim, aqui não. Era divisa com Catanduva, Pedra Lisa. Aham. Para lá era Catanduvas e nós
Pra cá era Água Doce, então era bem na divisa, nós tínhamos serraria. Então o senhor pegou o auge das serrarias em Água Doce. Sim, peguei, não, nós tínhamos serraria. O que o senhor lembra dessa época que Água Doce chegou a ter de 30, 34 serrarias? Meu Deus do céu. Não era bom. Tinha movimento, meu Deus. Uhum. Mas agora acabou tudo, né? Acabou a madeira, era araucária na época? É que nem nós lá. Acabou a madeira, nós vendemos. Uhum. Vendemos e viemos embora para ir para a cidade. Daí, E vocês, aqui da cidade, como que vocês lembram como era Água Doce no início aqui? já tinha bastante ruas que não tinha calçamento, não tinha nada. Uhum. Tudo. Até o calçamento eu acho que chegou em 60 e pouco, né? Depois daí começou ali. Uhum. Calçamento, daí foi fechando, mas teve época que não tinha rua que não tinha calçamento, não tinha nada, né? Era só. E vocês se casaram quando? Nós casamos em 72. 72, foi aqui na Igreja Matriz? Na Igreja Matriz. E dessa união tiveram quantos filhos, netos? 4 filhas. 4 filhas, 8 netos e 5 bisnetos. 5 bisnetos já. Da união de Nadir e Francisco, que aconteceu na Igreja Matriz de Água Doce, 4 filhas, 8 netos e 5 bisnetos. Não se perdeu. E a gente viveu sempre aqui na Água Doce. E tanto é assim que eu acho que fora da Água Doce eu não sei viver. Eu acostumei. A vida nossa. A nossa terra no é município de Água Doce. Que a gente assim participou de tudo aqui, né? De tudo, desde o início. E o que a gente pôde prestar de serviço para o município também, que foi do alcance, né? A gente prestou. Eu até no que vim para cá ainda comecei a trabalhar de motorista na serraria do Ferdinando Sara e puxando o tói. Uhum. Depois daí entrei na prefeitura em 74. Naquela época das serrarias, era que nem o equipamento que eles usavam bastante, é que nem aquela locomotiva que tem lá na praça ou não? Nós tínhamos igual a nossa era maior. Uhum. Era bem dificultoso o negócio daí você puxar. Era arrastada com boi. A que tem na praça foi doado pela família Lucchesi, né? E vocês tinham uma parecida com aquela. Um pouco maior. Na Praça João Macanhã temos um monumento à embuia, que simbolizava a época das madeireiras em Água Doce. E esta locomotiva doada pela família Lucchesi no ano de 1996. Ela foi fabricada na Alemanha no ano de 1900. Daí nós, no puxar a estatória no mato, nós tínhamos que arrastar com um boi, né? Nós tínhamos fileira de boi, 3 juntas, às vezes 4, conforme a tora, né? Uhum. E eu tinha ali uns 10, 11 anos, eu era o guia do boi na frente, eu que mandava, puxava eles, né? Uhum. Entre a quinta ali, coisa. E a serraria era lá, mas aonde que normalmente vocês pegavam a madeira naquela época? A madeira nós tínhamos mesmo, nossa, ali mesmo. Aí de vocês mesmo. Uhum. Terreno ali, eles tinham. Então normalmente as serrarias eram erguidas no lado de onde tinha uma grande quantidade de madeira, né? Tinha madeira bastante, água para correr levar o farelo para os outros, serragem, né? Uhum. Instalado onde era favorável para trabalhar, né? Para rolar. Tora era tudo no muque, se rolava, era tudo no. Chegamos ao 22º episódio. Aguarde os últimos episódios da nossa série documental inédita sobre a história de Água Doce. Portal Minha Água Doce, há 8 anos, contando a história de Água Doce e região. Contribua com o nosso trabalho. Faça um Pix e ajude o Minha Água Doce a continuar contando a nossa história.